de manhã, é de madrugada, é de manhã, é de madrugada. Vamos tirar leite e cebola da vaca banhada. Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast Pode Isso, o Edson Castro. Pois é, já falamos por aqui bastante do batuque, do marabaixo, e quando falamos do marabaixo, de certo modo, falamos de resistência, de valorização do povo negro, falamos do Amapá. Afinal, o marabaixo é fundamental, é essencial para o nosso povo, é uma marca importante do nosso povo. Mas olha só que história legal. O tempo leva tudo, o tempo leva a vida, lá fora as margaridas fazem cor. E lembro a alegria, boiar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. E lavavam a minha esperança perdida de crescer lá no Igarapé. E lavavam o medo que tinha da vida. E agora o meu medo, o que é? Essa parte aqui é essencial, excepcional, olha só. A minha nave, um tronco, navegava as estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, Puraqué, Pirarara, piranha, peixe-boi, boto e gara. E assim começamos então, recebendo agora com uma honra enorme esse grande poeta, músico, letrista, que tem uma carreira magnífica aqui no estado do Amapá, ele que representa a música popular brasileira na Amazônia. Osmar, bem-vindo. Obrigado. Você já começou me emocionando. Assim que é bom, né, Osmar? Eu que ando a flor da pele. Ah, que maravilha, né? Cara. Poxa, obrigado demais por receber esse convite e estar conosco aqui hoje. Obrigado a você. Para bater esse papo com a gente. A gente que está hoje aqui, viu, numa área externa, a gente está, na verdade, dentro do espaço do Centro de Cultura Negra do Estado do Amapá, da União dos Negros do Amapá, da UNA, no bairro do Laguinho, o berço da cultura amapaense aqui no nosso estado. Inclusive, nesse momento que acontece aqui o Encontro dos Tambores. Osmar, eu queria começar te perguntando o seguinte, até que ponto você avalia a influência do batuque, do marabaixo, da cultura negra do Amapá na sua vida, no seu ser, digamos assim? Bom, é uma questão assim, eu sempre repito essa frase, terra que tu pisa é santa. Essa terra aqui do Laguinho, ela foi muitos caminhos, entendeu? E ela é muito, como é que eu diria, meu Deus, ela é muito fermentada em muitas almas, em muitas pessoas de histórias muito misturadas com a terra. Então, aqui para você ver, o que eu chamo de pelintragem é muito intenso, entendeu? O que é a pelintragem? A pelintragem é o lado espiritual dos boêmios, dos homens que andavam na noite, dos guardiões da noite. E esse ano o boêmio foi tema, dessa coisa, que é uma criação divina, tudo aqui é uma criação divina, tem que se colocar isso na cabeça, que tudo aqui é uma criação divina. Então, agora bora para o tema. Nós temos uma linha de influência. Por exemplo, eu cresci ouvindo os cacicó, as guitarras que são guitarras do platô das Guianas, Guiana Francesa, Guiana Holandesa, enfim, Caribe. Eu cresci ouvindo de longe motores de barcos, a cidade era silêncio, eu morava no Igarapé, e cresci ouvindo de longe batuques e marabaixos. Olha só. Na madrugada. Graças a Deus isso não mudou agora, porque eu voltei para o Laguinho e a UNA está intensamente em atividade. Meus parabéns. Está começando a se unir, nós estamos começando a união realmente. Então o que acontece?
quando eu penso na questão cultural preta, entendeu? Porque um dos equilíbrios que nós tivemos depois da Arca foi aquele pé na bunda do Noé, entendeu? Dizendo para que um povo que, aliás, construiu o mundo com pedras, entendeu? Então já sabia que toda essa coisa, né, no meu nariz, né? Agora, eu realmente nasci num lugar, eu digo assim, que eu nasci porque eu nasci na frente do Boêmio do Laguinho. Olha só. Entendeu? Depois minha família foi para Icoraci, meu pai teve empresas lá, essas coisas assim, voltou para Macapá, nós voltamos com problemas, porque meu pai e minha mãe perderam patrimônios, e aí nós voltamos e eu fui para o Igarapé. Quer dizer, eu de uma vida um tanto farta, fui comer peixe salgado na beira do Igarapé, repartido entre 6 meninos. Aí foi que eu comecei a observar a força. Mas eu vou pular um pouquinho essa parte, porque eu sei que tu vai querer conversar sobre isso. Aí, quando eu voltei para o Igarapé, do Igarapé eu vim para o Laguinho. E aí que eu vim entender aqueles tambores que eu ouvia na madrugada. Saber de onde vinha essa... Que a minha maior parceiro de música é a madrugada. É o silêncio da noite e tal, que hoje inclusive está difícil. Aí então o que acontece? Quando eu vim pro Laguinho, aí eu disse, quer dizer que é isso aqui que eu ouvia lá no Igarapé? Pra onde tu vai? Aí eu comecei, pronto, tô no meio. Eu tô aqui no meio. Nunca me interessei muito em tocar a caixa, em dançar, não. Moleque ao redor, como todo moleque aqui, cresce ao redor ouvindo aquilo. Só que um dia eu percebi, eu estava conversando com o Sacaca. O Sacaca, ele fechava o meu peito. Meu peito abre, pá! Mesmo. Aí ele fecha. Entendeu? Aí nesse tempo ele fechando o meu peito, eu disse, mas o que é essa história que existe, essas coisas que eu não entendo? Rosa Branca, Açucena, casa com a moça. Aí me contou a versão dele. E uma vez ele me contou também sobre os remédios. E eu passei a frequentar o Museu Valdomiro Gomes, quer dizer, ir lá com o seu Valdomiro, que eles eram 2 grandes parceiros, um cientista e um mateiro. Aí o que acontece? Eu comecei a observar o conteúdo que existia no Amapá e na Amazônia. Ainda agora voltando à sua pergunta, entre as coisas que eu percebi, foi uma linha de tambor. Ou seja, do Maranhão, Salvador é especial. Inclusive o Brau está aqui com a gente. Sim. É uma autoridade, autoridade mesmo. Eu estou falando, ele é um cara que ele é ascensionado. Então é o seguinte, ele percebeu a riqueza. Quanto a gente deixa de explorar não, de divulgar e entender a cultura da Amazônia. Entendeu? As pessoas não querem saber da cultura da Amazônia. A Amazônia tem várias culturas, mas as pessoas querem saber de festa. Não tem problema. Mas existe uma cultura para vocês que não sabem. Então, essa percepção dos tambores entre o Maranhão, Pará. E eu ouvi também Pinduca quando moleque. Aí eu sabia que existia uma música regional. Entendeu? Quando eu, vou me ensinar assim, por eu digo, nós temos uma linguagem. E aí você viu a riqueza dessa música. Cara, é muita coisa. Então, quando eu percebi os tambores aqui no Laguinho, eu percebi as histórias atrás. Entendeu? Quando eu percebi essas histórias atrás, por exemplo, nós começamos a fazer as baladas de Mar Abaixo. Eu, Val, Amadeus... Já tocava nesse momento o violão? Já? Eu queria saber da Açucena. É uma égua. A Rosa Branca é uma égua? Vou cantar. O pessoal entender melhor. Aí nós fazemos baladas de Mar Abaixo. Nós não fazemos Mar Abaixo. Nós fazemos baladas de Mar Abaixo. Entendeu? Já a Daniela, a Verônica... Meire Baracá. O pessoal faz mais... Já eu, a Delcio, a gente
Adelso Preto do Afro Brasil. A gente já trabalha voando em cima, entendeu? No cacicó, no samba. Então, a gente vai para todo lado. Mas tem um pessoal raiz, entendeu? Quando tu compreende esse sistema, que cada tambor de cada região, um segundo de baque, que modifica a baqueta, caracteriza cada comunidade. Tu não percebe, parece que é só isso é de tal lugar. Essa batida já é daquele local, daquela comunidade. Isso é ciência. E ciência me interessa, por mais que eu não tenha estudado muito, mas a ciência me interessa muito enquanto ela aclopa na arte. Vai um bocado de gente, né? Eu gosto muito de um cara chamado Sacani, um astrofísico, eu acho. Ele não quer linkar de jeito nenhum a arte, nem a Bíblia, a ciência. Mas não tem jeito, bicho. É a linguagem da poética. Eu entendo. Sabe, tem quântica no meio da coisa, tem um bocado de quântica. Quando você estuda a frequência dos tambores, por que cada tambor chama um orixá? É um código. É um código, inclusive, numérico. Olha só. É matemática. Entendeu? Isso tudo são ensinamentos que o planeta vai ter que entender. O planeta já entende há muito tempo. Agora, para as pessoas que não sabem o que é cultura é ciência, cara. É fé. Cultura é o seguinte, é história, geografia, mecânica quântica. Cultura tem tudo, sabe? Você enxerga tudo lá. Você gosta de ler a Bíblia? Né? A Bíblia é cultura. Milhões e milhões de anos de cultura, milhares e milhares de anos de cultura em cima da cabeça da gente. É verdade. Isso pesa. É bonito? É? Temos um Deus falante? Temos. O tempo todo. Só que o seguinte, quando você observa os tambores, você tem que respeitar como religião, como cultura, como gente de sangue vermelho, igual o seu. Isso é pai d'égua. Entendeu? Igualzinho, não muda nada. Sabe? Às vezes o sangue é até melhor um pouco. Entendeu? É melhor porque tem várias substâncias a mais e tal. Não é aquela coisa pura que tem racismo. Entendeu? Aquela coisa pura, que a gente chama de puro, é cheio de problemas. Pô. Então você não, ó, misturado, tá, rindo aí, né? Não um povo desse, cara, como é que um povo leva porrada, a vida toda ainda leva porrada, constrói tudo e se mantém humilde? Só se for mandado por Deus, mano. É verdade. Tá? Para misturar, para equilibrar, em ritmo. Em que momento esse garoto, então, já aqui nesse ambiente, né? É nesse momento aí que eu tô te falando. É muita coisa. Se eu fosse te explicar, se eu fosse te contar, só uma coisa, mas eu misturei tudo aqui para te sentir o que eu sinto. Já entendi. É isso aí. A pergunta era essa, assim, em que momento você conseguiu contextualizar tudo isso na tua vida e começar a compor, digamos assim? Qual foi a primeira canção, tu lembras, assim, que tu conseguiu compor, que tu conseguiu tocar, que tu conseguiu já demonstrar ali que você era um artista? Olha, eu componho por motivos. Tu não pode chegar comigo e dizer assim, põe essa música numa vez, a não ser que você seja muito especial para mim. Aí eu vou fazer o que tu queres para ti, entendeu? Pô, irmão, eu vou fazer... Mas eu detesto acúmulo de canções em gaveta, demais parcerias. Entendi. Entendeu? Pô, eu fui pedir, um cara chegou comigo, eu não vou citar nome, mas ele disse, pô, musicaliza um poema meu. Tá, eu vou musicalizar um poema teu. Rapaz, o cara arriou 400 páginas. Pô, é sacanagem. Que é isso, gente? 400, uma pilha de fica com isso pra ele. É como quem quer... Não é quantidade, né? Não, é não né? vou fazer isso, eu não faço isso. Para mim fazer uma música, olha, eu vou falar uma coisa que é meio antiético. Eu não pego em violão. Eu acho que tem alguma coisa aqui, sabe, Dr. Doctor? Eu já ponho, eu acho que eu virei Dr. Doctor por preguiça. Porque eu ponho a melodia aqui, o tema. Primeira coisa, o tema. Pá. Aí depois eu organizo a poesia.
e depois eu imagino a melódica. Aqui dentro, sem pegar instrumento. Entendeu? E a outra coisa importante, eu componho por motivos muito fortes. Ou seja, música na gaveta eu tenho algumas, mas quase não existe. Porque você estava me dizendo aqui há pouco que, inclusive, Eu vou responder essa pergunta. contribuiu, inclusive, com algumas canções, músicas, digamos assim, do estilo brega, é isso também, não? Também, mas vamos chegar lá, porque eu estou respondendo a sua pergunta. A questão de compor, Igarapé das Mulheres, por exemplo, eu compus ela inconscientemente entre a infância e a adolescência. Olha só. Então eu a considero a minha primeira música. E Pedra do Rio também. Tu vê que as minhas letras são letras inocentes. Elas dizem coisas às vezes até erradas. Elas têm pequenos erros. Mas no caso de Tarumã. Uma profundidade assim. Vocês que são profundos. Vocês que são profundos. Porque. Pô, a minha nave é um tronco que navegava as estrelas. Olha, você tem que falar que é sim um grande texto, né? Então eu musicalizei Igarapé das Mulheres e Pedra do Rio. E eu acho que considero primeiras músicas. E são as músicas que mais as pessoas pedem, tocam, que é um tradicionalismo. Eu sou um cancioneiro da minha terra, o Amapá. E aí é assim o contexto das músicas. Aí na questão do brega, eu discuto muito isso, porque quando eu fui tocar num garimpo uma vez, eu olhei para um lado para o outro, no Amapá, e nós continuamos assim. Não tem um produto, cara. Entendeu? É isso que é mais isso é dolorido, porque aceitar, assim, né? só Belém vende pra gente. Eu amo Belém. Eu amo Belém. Amamos, né? Eu já pulei o muro deles, já conquistei o coração deles. Eu amo eles, cara. Todas as linhas musicais eu conheço. Nós temos sim um amor, uma corrente boa entre a gente. A gente sabe que a gente faz parte de uma mesa só. E aí o seguinte, mas como, né? Eu olhei uma vez, o Reginaldo Rossi foi daqui para o Afuá. Nós fomos numa viagem. E a Dani foi também, a Dani Lee. E o Amadeu foi e o Zé Miguel foi. E aí fomos cada um com uma caixa de CD, a Dani foi com uma sacola de CD. Tá? Então o que acontece? Primeiro, o que aconteceu comigo, o Reginaldo lá no show, 20 mil pessoas no Festival do Camarão. Olha só. Aí eu parava de cantar Tarumã e o pessoal, Tarumã, tá todo mundo, claro, o pessoal de casa, todo. E ele olhou assim e disse, quando eu fui lá com ele, que eu sou fã dele. Sim, né? sim. Aí o que acontece? Eu fui lá com ele e ele estava com oxigênio já, e tirou assim rapidinho e disse, estava cantando um tal de Tucumã, uma coisa, Tarumã, de quem é? É minha. Tu nasceu com um lado de uma perna, tu tá sem uma perna do teu povo. Teu povo é brega. Ele adora brega. Sabe quem me sustentou a minha vida toda? Teu povo. Brega. Por que tu não é nada? Por que tu não dá de presente isso para eles? Que interessante. Rapaz, interessante que nesse dia, eu estou falando porque eu me emociono, por causa da ausência dela, da morte dela, que foi a Dani. Aí, cara... Prematuramente, né? Foi. Aí, cara... Uma pessoa que eu fiz, inclusive, alguns ao vivo com ela, e eu gostava de dançar durante ao vivo com ela. Dançava. Pois é. E realmente, assim, uma energia que ela tinha absurda. Aí eu disse, Dani, o que é que tem aí nessa cola? Quantos discos vendeu? Ela disse, todos. Eu disse, e tu, Amadeu? Amadeu disse, rapaz, vendi uma parte aqui e tal. O Zé, eu vendi também uma parte de uma caixa pequena e ela vendeu uma sacola. O que tem gravado aí, Dani? Aí ela mostrou. Eram uns brega gravados de péssima qualidade de gravação. Era que ela gravava ao vivo. Mas vendia aquilo adoidado. Aí eu percebi que as pessoas gostam do nortista, e é assim, caseiro, artesanal. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Ele também é artesanal, ele é industrial, mas ele é artesanal. Verdade. Aí eu peguei
e disse, Dani, se eu fizer uma música para ti, você grava? Ela disse, pô, é o meu sonho. Tu lembra essa música, não? Quando eu disser que estou partindo, você pode acreditar que o meu coração navega nos rios. Mas ela é feita assim, ó. Que a minha canção voa por aqui. Eu sou essas margens dos rios que nos levam. Eu sou da Amazônia. Essa parte aqui. Fim de tarde nessas águas. Vou te contar um. Vou lembrando de você. Seus olhos são paisagens que eu nunca vou esquecer. O engraçado é que as coisas aconteceram rapidinho, porque ao mesmo tempo eu percebi que eu precisava fazer um produto, incentivar, porque eu, e o barqueiro, o capitão do barco, que é meu amigo, ele disse para mim, Osmar, eu não vou chegar lá no porto do Afuá com Igarapé das Mulheres. Eu gosto, mas o pessoal gosta mesmo de pim. Batida. Aí eu vi e digo, pô, isso é o meu povo, pô. O povo gosta. Sabe? Eu não sou um exímio compositor de banho, mas eu criei uma linguagem. Me chama atenção, Osmar. Só um instantinho. Aí o que acontece? Aí eu peguei, ela era Furacão, a Daniele, aí eu troquei ela para Danieli e fiz Eu Sou da Amazônia. E a Dani, na nossa geografia, ela estourou. Aqui, sabe, a Dani? E ela estava pronta para ir para o show business. Por quê? Porque a Dani tinha tudo, tinha sonho, tinha força de trabalho tudo, e tudo. E eu era o produtor dela. Entendeu? E eu acertei a música. E acertei uma nova linguagem. Levava a mensagem, inclusive a questão do contexto do meio ambiente, da Amazônia, uma questão social muito forte, a linguagem, não perco a linguagem, sabe? Eu também fiz com Rambold. Quando o sol chegou, clareando o dia, há alguns anos atrás, foi gravado agora pela Fafá, foi pra me socorrer da noite que eu vinha. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti, tá aí a linguagem. Na chuva da tarde, os passa-vida sempre assim, né? Peguei pra cantar na beira do rio, meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei, pôs sobre meu verso um violão. Um beijo no tempo segurei e guardei pra você aqui. Segundo vários pesquisadores, jornalistas, uma das músicas mais tocadas em Belém. Então eu pulei o muro deles, entendeu? Uma música maravilha. A gente estava falando, pessoal, então, desse contexto ainda de composição, né, Osmar? Enquanto você, de certo modo, claro, migrou, digamos assim, da música popular. Tu gosta de falar... Tu gosta de falar música popular mapaense ou tu acha que isso já está ultrapassado? Não. Música popular brasileira? É música do Brasil? Rapaz, apelido é um negócio que não adianta, tu não tem controle. Agora, se você perguntar pra mim se eu gosto de MPA, não. Pronto. Não. Era isso. Eu digo, eu não gosto da sigla. Entendi. Tá, MPA. Nós fazemos música popular brasileira produzida no norte do Brasil. Maravilha. Agora a pergunta talvez seja um pouco profunda, Osmar. Como é que tu avalia o porquê de nós não termos ainda, digamos assim, um nome aqui da terra representando o Amapá ou a Amazônia, assim como o Pará tem, por exemplo,
né, de reconhecimento nacional? O que faltou, o que falta? Nós temos o Marabaixa, temos uma música de qualidade. Vocês tiveram aqui pessoas que fizeram arte para o mundo todo, mas vocês têm um pessoal, esse pessoal, inclusive eu, que pensa, que sabe que isso aqui é um país e que não se vira para São Paulo, igual o nordestino é. Porque aqui tem uma questão ambiental. Tá enraizado, né? Não só isso. É porque tu olha para um lado, tu tem um peixe, né? Tu olha para o outro, tu tem água para todo lado. Tem o açaí. Tu diz, bom, o que eu vou fazer em São Paulo? Mas é necessário, estou brincando, viu? É necessária a mídia. Mas em boa parte disso, eu posso falar de mim, é acreditar que a Amazônia precisa ser um centro industrial de cultura. Entendeu? Então sair daqui tem um sentido. Por exemplo, podem dizer, as meninas, por exemplo, do Brega que estão saindo agora, né? Elas podem fazer isso. Pessoal, podem fazer isso, mas elas têm uma chave pop na mão. Nós não, nós somos a parte base, a raiz da coisa. Entendeu? Todo estado do mundo, toda cidade do mundo tem um representante cultural na música. Representante. A gente não conhece 0, não sei o que % da música mundial. Que você for ver as cidades, quem viaja é que sabe disso, quem viaja muito. Ou seja, a música que chega até a gente não é só a nossa que não chega no Brasil. É a música do mundo todo, entendeu? Porque a mídia, ela tem sua seleção e a cultura tem sua percepção, sua busca. E olha, o Osmar, ele... Qual a diferença? Sim, pode continuar. Tá? A diferença de gostar de uma música pop, a diferença é que você é o seguinte, é um pensamento de mídia, não é um pensamento seu. Não eu, por exemplo, hoje eu estou curioso por causa da situação dos chineses. Aí eu percebi, qual a música chinesa? Aí eu comecei a pesquisar. Eles estão acometidos da nossa karaokê, cheio de música brega, entendeu? Sim. Quem disse que a gente não faz barulho? Olha só. Uma japonesa fazendo igualzinha as meninas. Inclusive no karaokê, né? Lá eles cantam muita música brega, né? O sertanejo, brega regional. Então é a busca música pop. Agora você vai para a cultura, no mesmo país, eu querendo saber sobre quem canta alguma coisa parecida assim com Nióbio, entendeu? Que diz alguma coisa da gente. Ninguém. Não pode. Olha que beleza. Eu sou de um país que tem liberdade de falar, dizer que tiram daqui material radioativo, né? Que levam água nos lastros do navio, né? Que levam material biológico da gente, né? Que fazem negócios de escuso, com energia, água e outras coisas. Se eu falasse isso na China, eu estava lascado. Entendeu? Então nós estamos anos-luz, assim. Então, para te ver o seguinte... Então, exatamente. Que bom. E outra coisa, o Amapá, não se engane. Pode, eu não vou falar teoria. Coloca nossos discos no lado de disco de quem vocês quiserem e olha a qualidade literária e musical dos discos. Preste atenção. Quando eu disser que estou partindo, você pode acreditar que o meu coração navega nos rios. Mas ela é feita assim, ó. Que a minha canção voa por aqui. Eu sou essas margens dos rios que nos levam. Eu sou da Amazônia. Essa parte aqui. Fim de tarde nessas águas. Vou te contar um. Vou lembrando de você.
Seus olhos são paisagens que eu nunca vou esquecer.